bem-vindos a mais uma aula. Essa aula sobre mentalidade e psicologia, né? Porque, cara, eu acredito que isso é o mais importante. De verdade mesmo. Por quê? Tem muita gente que estuda pra caramba análise técnica, fluxo. Fundamentalista. Mas chega na hora de operar mesmo ali no emocional, aquele tique indo e voltando e acaba esquecendo tudo que já planejou, já estudou, enfim, começa a fazer besteira. Então, esse não é o nosso intuito. Nós, para nos tornarmos traders consistentes, nós precisamos passar por essa barreira e é exatamente isso. A gente vai conversar aqui um pouco. Por que isso acontece e como que a gente faz para parar de dar esses moles, né? Eu tenho certeza que tem traders aqui que já operam, né, que estão assistindo esse curso, mas que não entendem por que eles perdem dinheiro. Estudo, continuam perdendo dinheiro. Exatamente isso que a gente vai, a partir dessa aula, no final dessa aula, para que você tenha entendido. Esse é o meu objetivo principal. Você tenha entendido o porquê e como mudar. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, existe um gap entre realmente o potencial e o resultado, né, do trade. Do trade, uma estratégia, enfim. E como é que a gente... E por que tem esse gap, primeiramente? Né? Muito basicamente por os erros capitais que alguns traders cometem. E não não erro de, por exemplo, analisou errado, caraca, não viu alguma coisa ali importante, não. O cara erra por conta do psicológico dele. Ele erra muito por conta dessa questão de mentalidade que vamos conversar. E aí, normalmente, a gente tem essa tendência, né, de pensar que aprendendo mais e mais no mercado, estudando mais e mais análise técnica, nós vamos nos tornar traders conscientes, nós vamos virar a chave. Cara, não é bem isso que acontece. E é exatamente isso que vamos conversar. Primeiramente, primeiro ponto, trade é execução. Se você começar a pensar muito, mas talvez aqui, caraca, batendo nessa resistência, você vai perder, aí você vai querer entrar quando o mercado já andou, e aí você vai entrar com um gap um pouquinho maior, ou você vai, por conta desse gap maior, você vai diminuir o stop, vai ser estopado, o mercado vai ter o favor, aí vira uma bagunça. E o que acontece normalmente? O que acontece com iniciantes, né? Eles acabam planejando os trades que eles nunca executam e eles executam os trades que eles não planejam. A gente vai estudar, vai planejar quando romper aquele triângulo ascendente, quando a linha de tendência romper para baixo com volume. Eu vou entrar, do nada eles estão vendo eles operando assim, nem entendendo por que entraram naquela operação, sabe? Nem entendendo por que botaram o capital dele aqui, estava tão óbvio, né? Depois é tudo fácil, estava tão óbvio de ver dessa maneira, né? De analisar, o mercado está perdendo fundo porque ele estava comprado. Mas isso acontece depois, fica tudo muito óbvio depois, mas na hora eles acabam fazendo operações, está caindo, vou sair, está subindo, vou comprar e acaba sendo uma bagunça, né? Vamos lá, quais são os principais medos que acaba atrapalhando os traders nesses momentos, né? Primeiro, o medo de estar errado. A gente vai entrar um pouquinho sobre isso mais para frente. Só que muitas das pessoas têm esse problema de estar errado. Às vezes por conta da infância, seus pais estão brigando muito com ela. Enfim, ela tem medo de estar errado e aí bota o stop no lugar errado, encurta o stop ou aumenta o stop e acaba não seguindo a estratégia à risca, né? E aí com certeza tem medo de perder dinheiro porque estamos lidando com o nosso capital. Às vezes capital de terceiros, e você acaba tendo esse peso, né, emocional muito grande e acaba, enfim, fazendo diversas besteiras. Acaba que a gente traz o que a gente estava querendo evitar. Bom, a gente tem medo de perder a oportunidade. O trade é engraçado. Porque assim, se você entrar e tomar stop, o cara vai sentir dor. Se ele entrar, o mercado ir a favor dele, voltar um pouquinho, ele sair, o mercado voltar a subir, ele vai sentir dor.
é o próximo medo, porque ele vai deixar dinheiro na mesa. Se ele não entrar e o mercado subir, ele vai falar, caraca, era para eu ter entrado, dei mole. Vai sentir medo também. Vai ele vai passar por esse problema, entendeu? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com isso, porque qualquer coisa que tu fizer, se você ganhou dinheiro, mas poderia ter ganhado mais, se você não saber controlar, você vai sentir essa dor e isso vai te atrapalhar. Então, qual o objetivo final? Abandonar e eliminar esses medos. Então, como os profissionais agem? Vamos começar a parte boa. Primeiramente, bem óbvio, eles planejam os trades. Eles sabem o que eles vão fazer quando determinadas coisas acontecerem no mercado. Sabem que a probabilidade está a favor deles, então eles vão entrar no mercado, né, sem hesitar. Eles vão executar o plano deles sem medo. E o engraçado é que eles saem e entram no mercado de uma maneira tranquila. Vamos começar a falar de nós. Nós temos que entrar, sair do mercado de uma maneira tranquila. Eu vi num livro, não lembro agora ao certo qual foi o livro, mas um rapaz falando que ele estava sentado junto com um trader, assim, muito bem sucedido. Cara, ele olhando para a cara do rapaz, ele não sabia se ele estava positivo 1 milhão de dólares no dia ou negativo 1 milhão. O emocional não bate nesse tipo de player, nesse tipo de profissional. Não bate. E é exatamente isso que nós precisamos. Então, o que precisamos para nos tornarmos traders conscientes? Precisamos identificar padrões e métodos eficazes. E é isso que a gente vai trabalhar ao decorrer do curso. Bom, precisamos definir os planos, porque a partir do momento que a gente tem esses métodos, essa metodologia bem aplicada, a gente precisa definir o plano de como a gente vai conduzir, né? E isso tudo a gente precisa antes de entrar na operação, porque quando a gente entra, a gente tem a questão do emocional. E o que é definir risco? A gente primeiro tem o nosso parâmetro de risco, quanto que a gente vai arriscar na operação, e isso é decidido antes de você entrar na operação. Se você entrou e agora você vai ver quanto você vai perder, o mercado começa a ir contra você, você começa a entrar mais na operação, não sei o quê, e aí quando tu vai ver o rombo enorme. Não, a gente estipula antes. A gente tem o manuseio do capital, o manuseio do trade, enfim, como é que você vai subindo o stop, abaixando nunca. Mas como você vai subindo o stop, se você vai colocar no 0 a 0, se você vai fazer parcial. De novo, vamos falar muito sobre isso no decorrer do curso. E, obviamente, a nossa meta. A gente tem que entrar no trade sabendo quanto que a gente quer perder e quanto que a gente quer ganhar. Bom, trade é probabilidade. E a gente tem que começar a trabalhar pensando nisso, pensando que não vamos estar sempre certos. Às vezes, quando o mercado vai contra nós, não significa que a gente errou, significa que a gente executou o plano da maneira correta, mas as percepções de outros players que estavam no mercado foi outra, enfim. Acontece, bola para frente. Né? Bom, quando nós não pensamos no trade como forma de probabilidade, a gente acaba ficando emocionalmente atrelado a esse trade. O que acontece? Você está operando, o mercado está indo a seu favor. Caraca, é euforia. Você fica feliz, você se sente bem. O mercado continua indo a seu favor, você sai da operação com lucro, caraca, dinheiro entrando na conta, pô, lindo. Entra mais um, caraca, entrei dele, pô, tô bem demais de novo, caraca, operação positiva. Terceiro, caraca, já tô terceiro ganho. Você quer mole demais, ainda mais iniciante. Eu sempre conversando com alguns amigos que começaram no mercado, é sempre assim. Um ou outro ainda fala, caraca, isso é fácil, né? Eu falo, espera, porque não é, cara, não é. O emocional começa a bater. E aí ele perde a primeira. Ele toma o primeiro lote. Isso normalmente acontece assim, de uma hora para outra. O cara tá ganhando ali durante a semana inteira, chega sexta-feira, uma perda catastrófica. E aí ele não consegue mais operar, não lembra mais como que estava ganhando. Enfim. Vamos lá, ele começa a perder. Perde a primeira. E ele pensa, caraca, perdi a primeira, mas na próxima eu vou ganhar. Tô no negativo, mas na próxima eu vou ganhar. Eu acerto. Eu sei fazer isso. Toma mais um. Eu vou aumentar meu capital, eu vou aumentar o número de contratos, porque aí eu vou pegar um pouquinho
poucos pontos, já vou sair no 0 a 0, e 0 a 0 tá bom para mim, segunda-feira a gente volta, toma mais um. E o stop já tá, a perda do dia já está enorme. E aí ele já fica desesperado, já não sabe o que fazer. E aí ele, não, calma aí, vou aumentar um pouquinho, porque aí pegou um pouquinho, eu vou pro 0 a 0, não. Aí ele começa a pensar, não, caraca, agora eu quero perder pouco. Pô, tava perdendo pouco, podia ter saído, não perder. E aí, quando tu vê, você não acaba perdendo tudo. Ele chega bem perto disso. Então vamos lá, uma verdade. A gente não precisa saber o que vai acontecer para ganhar dinheiro de forma consistente. Você não precisa saber se ele vai subir ou descer. O mercado vai te dar essas oportunidades, você vai entrar. Se o mercado for a seu favor, lindo. Se ele te estopar, beleza, bola para frente. Você não precisa ter certeza, cara, certeza que o mercado vai subir. Não, não é assim que funciona. A gente tem que tirar esse pensamento. Temos expectativas, né, no mercado. Quando você acha que você vai ganhar o tempo todo, você cria expectativas, né? E o que acontece com essas expectativas falsas? Acontece exatamente o que eu falei para vocês no exemplo anterior. Você acha que vai ganhar o tempo todo. Vai ganhar, vai ganhar, vai ganhar. E aí o mercado está indo a seu favor, todo tique contrário, tu vai ver como ameaça. Aí o mercado começa a descer um pouquinho, tu vai ficar, caraca, ameaça. Vai alertar alguma coisa na sua mente. Ou se você está perdendo dinheiro, aí acontece o contrário. Cada tique a seu favor já começa a ter um senso de... O contrário, né, de ameaça, um senso de alívio. Caraca, tá voltando, tá voltando. E aí depois o mercado, bum, do nada, faz uma porrada para baixo. Você começa a ficar desesperado, falta de ar. E aí você vai diminuindo, crescendo seu stop cada vez mais, pensando que o mercado vai voltar. Aí, a partir do momento que a dor de perder R$1 a mais é maior do que você estar errado, que a sensação de estar errado, aí você sai da operação e o rombo já foi gigante. Aí que você viu que o mercado perdeu fundo, tendência de baixa clara, mas você está querendo comprar. Bom, e até está errado aqui, até me perdoe, mas o que significa estar errado para você? Que eu conversei antes, né? Às vezes, para algumas pessoas, ela não aceita estar errada muito por conta de alguma coisa da infância dela, os pais dela falavam demais, você tá errado, tá errado, tá errado. E aí ela cresce com isso, qualquer coisa que ela acha, caraca, eu não posso estar errada. Pelo menos no subconsciente ela não vai querer estar errada. E cara, pior até do que errar é você acertar sem saber o motivo. E o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que começam, como a gente falou, que acerta. Chega uma hora que ela erra, e ela já não sabe mais como que ela estava acertando antes. Então ela começa a fazer tudo de qualquer maneira, sem planejamento nenhum, e começa a ir pro buraco. Então o que a gente precisa fazer? Entender a relação entre o movimento do preço, padrões, probabilidades. Assim a gente cria metodologias, métodos operacionais. E é assim que a gente se torna consistente, né, nesse mercado. A gente começa a entender a partir daí, quando a gente tem a nossa metodologia bem aplicada, a gente começa a entender o mercado como uma sequência de trades. O que isso significa? Você não está mais atrelado àquele próximo trade, certo? Você não está nem aí se o mercado vai a teu favor ou não vai. Porque se for contra, você vai estopar, se for a teu favor, beleza, ganhamos dinheiro. Se você errar, tu vai para o próximo. Por quê? Porque a sua metodologia, você sabe que você vai acertar 60% das vezes. Então, você sabe que no próximo, vamos lá, a gente entra, der a oportunidade, a gente continua entrando ali. É probabilidade. Não me interessa se eu errei esse trade específico. Até porque esse sentimento de estar errado não está correto. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Então, qual o objetivo?
é tirar o peso desse próximo trade. Você entender, pensar em probabilidade, você sabe que esse próximo trade pode dar bom, pode dar o gain, pode dar o loss. Mas você vai entrar de novo mais para frente, quando der outra oportunidade, né, seguindo a sua metodologia, seguindo a sua análise. Então você não vai se importar com esse específico trade, com esse único trade. E aí você está pegado emocionalmente àquele trade e você não quer largar ele. Às vezes, para a galera do swing trade, acaba casando uma operaçãozinha, né, um tradezinho de algumas semanas, tu acaba segurando 2, 3 anos esperando o mercado virar, o mercado voltar, né, a seu favor. Não precisar passar por isso, né? Você fica atrelado emocionalmente àquele trade, aquele papel, né? Enfim. Porque quando a gente está operando, como eu acho que eu comentei há pouco tempo atrás, a gente acaba operando a percepção de outras pessoas de barato e caro. O que significa isso? Alguma pessoa vai estar comprando porque ela acha que o mercado está barato, outra pessoa vai estar vendendo porque ela acha que o mercado está caro. Ela quer vender para outras pessoas, para qualquer um que queira comprar. Mesma coisa, se o cara acha que está barato, ele quer comprar para depois vender mais caro. Esse é o básico do mercado. E o que acontece? Quando você entra na operação, cara, tem outros players, tem outros traders, bancos, enfim, que tem a percepção deles de mercado, que está acontecendo no momento, se está barato ou caro. Você vai comprar achando que está barato e outra pessoa vai estar vendendo para você. Se a sua percepção estiver errada naquele momento, paciência, as outras pessoas acabaram acertando, você comprou e o mercado caiu, beleza. Você vendeu, o mercado subiu, ok, vende você. Sabendo que você está lidando com percepções de outras milhares de pessoas, facilita um pouquinho a questão de tirar o peso, né, do próximo trade. E o que é análise técnica? Esse curso, obviamente, eu foco em análise técnica. Eu sou analista técnico, é o que eu gosto, é o que eu acredito. Ele funciona, o mercado tem memória, ele repete padrões. Então, a análise técnica, nada mais, nada menos, ela nos ajuda a entender melhor essas percepções diferentes do mercado. Ela nos dá probabilidades maiores de acerto. Entende? E não existe metodologia com 100% de acerto. Significa que você não vai acertar sempre. Por isso que a gente tem que entender a probabilidade do mercado e a gente tem que entender que a gente vai errar. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta. Cara, tem metodologias de 40% de acerto. 40%. Que são lucrativas. Tem outras, em alguns outros mercados, bem polêmicos, por exemplo, opções binárias. Cara, opções binárias tu tem que acertar, sei lá, 80%, 90% das suas operações para você sair no lucro no longo prazo. Quanto o nosso trade convencional, uma metodologia de 40%. O ideal, eu acredito que seja um pouquinho mais de 50%. Mas 40% você consegue sair no lucro. Por quê? Porque quando você ganha, tu vai ganhar mais do que quando você perde. Se você segue a metodologia, se você segue o operacional, né? Se você seguir, a probabilidade está a seu favor. Agora, se quando você perde, se você come que nem pássaro e caga que nem elefante, que o pessoal fala. E quando você perde, tu põe um rombo enorme. Cara, meu pai, eu lembro quando eu estava começando, meu pai começou a estudar também. Meu pai era muito engraçado, porque quando ele estava perdendo, cara, ele ia diminuindo o estoque. Ele, não, vai voltar. Uma hora ele perdia e um rombo enorme. Quando ele estava ganhando, cara, qualquer tiquezinho para baixo, ele já saía da operação. Ganhava pouco quando acertava, perdia muito. Quando ganhava, aí não tem o que fazer, né? Então, já comentei, não podemos ficar atrelados emocionalmente ao trade específico, pensar sempre na sequência de trades, na nossa metodologia, que provavelmente já tem backtest, nós já fizemos todos os estudos necessários para validar aquela estratégia que a gente vai conversar mais para frente no curso. Mas a gente tem isso em mente, que esse próximo trade pode dar bom, pode dar ruim, você não se importa, vai ter outro, né? Se estopou, próximo trade. Voltou, estopou, beleza.
vou para o próximo. Como é que você não vai ficar nervoso com esse trade? Porque se você está nervoso demais por conta do stop, provavelmente você tá operando grande demais. Cara, se esse stop, vamos lá, vou estipular um stop de R$200. Beleza. Se esses R$200 eu tô com medo de perder, caraca, meu irmão, se bater esses 200, caraca, depois vai recuperar. Pô, eu acho que não vai funcionar muito bem, tu não vai conseguir fazer um manuseio correto do trade. Então você tem que diminuir para 100, 50, enfim. A gente tem que ter isso em mente. Lembrar de, como a gente falou, o stop tem que ser antes. E esse stop não pode ter um peso emocional para você. Se for R$1.000, se você aceitar perder R$1.000, beleza. Quando bater lá, tu sabe que tu perdeu R$1.000, mas isso está tranquilo, porque na próxima, enfim, tu pode acertar, duas depois tu pode acertar. Por aí vai. Então, qual a mentalidade do curso, né? Final das contas. Primeiramente, vamos criar sua metodologia. Eu tenho a minha metodologia, vou passar para vocês, mas o intuito desse curso principal é eu te dar toda a base, né, de análise técnica, de indicadores, de metodologia, psicologia, aqui, como a gente está conversando, mentalidade, para que você crie sua própria metodologia, né? Que você crie o seu operacional. Eu vou te dar o que eu faço. Vou ganhar dinheiro? Vou, mas às vezes isso não faz muito sentido para você. E aí eu vou ganhar dinheiro com isso, você não. Então você vai criar a sua metodologia, eu vou te ajudar a criar essa metodologia, eu vou te ensinar tudo que você precisa para isso, beleza? E quando você criar a metodologia, você estudar ela, você vê que ela tem uma taxa boa de acerto, você sabe seguir ela da maneira correta, assim que ela te der um sinal de compra, você compra. Assim que ela te der um sinal de venda, você vende. Não hesitar, jamais. Deu a compra, compra, aperta o botão, clica, tá vendo? Vende, aperta o botão. Não temos medo de stop. Aqui a gente não tem medo de stop. Você não vai ter medo de stopar, não vai ficar mexendo no teu stop. Só se for o teu planejamento. Se o mercado já andou 200, 300 pontos no índice, você sobe para 0 a 0, sobe, deixa, enfim. Essa parte vai entrar para o manuseio do trade. Mas você não tem medo de tomar stop. Você não tem medo de estar errado. Conversou muito sobre isso aqui. Exatamente por conta que a gente conversou da participação e intenção. Tem outros players participando e a intenção deles, a gente não sabe qual é a intenção deles, se quer levar o mercado para cima, para baixo. Às vezes a gente vê no fluxo o Bradesco vendendo, a gente não sabe se ele está vendendo para sair da posição, se ele quer levar realmente o mercado para baixo. Bom, quando entendemos tudo isso, paramos de ver as informações contrárias como ameaçadoras. Quando o mercado está subindo, se ele, por algum motivo, fazer um pullbackzinho, a gente não vê isso como, caraca, meu irmão, vai me estopar aqui, ai caramba, já tomei um stop atrás, não é mais ameaçador, a gente vai seguir o operacional, arrisca, sem emocional, vamos seguir, vamos fazer o manuseio do trade da maneira correta. E mesma coisa quando o mercado vir contra nós. Se estopou bola para frente, vamos para o próximo. Então assim a gente elimina esses erros que nós conversamos, né? Ali para frente, o medo de estar errado, medo de perder dinheiro, perder oportunidade, deixar dinheiro na mesa, enfim. Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa para eu falar para vocês. Eu espero que tenha ficado bem claro, a gente entender bem o porquê, né, das coisas, por que a gente está entrando, por que a gente vai sair ali, quantos pontos a gente vai sair, isso tudo vai ser muito bem estudado, seguindo nossas teorias, seguindo nossas metodologias, e assim, com certeza, nós vamos nos tornar traders conscientes e consistentes. Nós vamos saber por que a gente está entrando, por que a gente está saindo. A gente vai entender os riscos do mercado. Isso é muito importante. A gente vai saber quando o mercado estopar ou quando a gente entrar na operação. A gente já vai saber que a gente pode perder ali 100 pontos, 150 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 500 pontos, enfim. Mas a gente sabe quando a gente entra, a gente pode estar errado. A gente pode estar contrário à percepção geral do mercado, estopar, bola para frente. Então, espero que isso tudo tenha ficado claro. No próximo, a gente já vai começar a falar sobre as teorias,
que eu gosto muito, é muito importante para a gente montar nossas metodologias, né, nossos métodos operacionais. Então, vejo vocês no próximo módulo. Valeu, tamo junto. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês para dúvidas. Bom, estou aí. Entra lá no Instagram, pode conversar comigo por lá, pode tirar suas dúvidas por lá, por aqui. Enfim, estou aqui para ajudar vocês, para a gente caminhar junto aí. Beleza? Tamo junto.